Olá! Para não ser necessário ter uma nova base de dados de demonstração para o módulo PHC Restauração, decidimos adicionar à base de dados já existente MaisRitmo todos os dados necessários para se poder realizar uma demonstração do PHC Restauração. Nesta demonstração vamos utilizar o executável do PHC Advanced versão 2009, subversão 9.11. Neste filme vamos visualizar toda uma série de tópicos que estarão descritos num documento PDF que acompanha esta base de dados de demonstração, onde são explicados todos os conteúdos criados para esta demonstração. Sendo assim, foram criados os seguintes registros. Foram criados 5 novos utilizadores e respectivos grupos de utilizador para se poder trabalhar com o módulo PHC Restauração. Um primeiro utilizador será o Abel Artur, que será o supervisor das lojas, em que poderemos entrar com a Artur sem password e ter acesso direto ao grupo de utilizador de administração, neste caso para a restauração. Nesses dois grupos de utilizadores vamos encontrar o Restauração Admin, que tem acesso aos programas Restauração, POS-BEC, Supervisor, Gestão e Dashboard, e outro grupo, Restauração Operador, que tem acesso aos programas Restauração e POS-BEC, em que estão incluídos os outros restantes 4 utilizadores, a Carla Costa, Luís Redondo, Oscar Maciel e Ana Rita, que estão distribuídos pelos vários terminais de cada uma das lojas. A nível de lojas foi criado uma loja Ritmos e Sabores, com os terminais RS01 e RS02, e uma segunda loja Mais Sabores, com os terminais MS01 e MS02. De salientar que a loja que está mais preenchida a nível de registros é a loja Ritmos e Sabores, mais concretamente o terminal RS01. Foram também criados novos documentos de faturação, ou seja, vendas a dinheiro para cada terminal, onde no PDF estão descritos não só o nome de cada um desses documentos, como também os códigos de conta corrente e códigos de movimento de stock que cada um desses documentos vai movimentar. Foram criados também vários setores para as duas lojas, nomeadamente o bar, esplanada, um setor de fumadores, um de não fumadores e um salão. Em cada um deles foram criadas várias mesas. Foi também criado uma série de novos artigos específicos para a restauração, em que, para todos eles, foi criada uma estrutura idêntica na referência do artigo, em que todas começam com o prefixo RES para identificarmos restauração, e existem também já filtros criados, por exemplo, no fecheiro de artigos há um filtro que se chama Artigos Restauração, para facilmente podermos identificar todos esses artigos. Existem à volta de 30 artigos criados. Associado aos artigos, foram também criadas novas famílias para esses artigos, neste caso 5 famílias, das bebidas, sobremesas, pratos, entradas e acompanhamentos. Para facilitar a filtragem da informação a nível do PHC Dashboard Restauração, visto a base de dados MaisRitmo conter toda uma série de outros artigos para as outras áreas, não só a nível de artigos como famílias, utilizadores e documentos de faturação que neste caso não dizem respeito à restauração, foram criados vários campos de utilizador do tipo lógico que estão identificados como o_REST e foram disponibilizados nas personalizações de ecrã de algumas tabelas. Neste caso, na tabela de utilizadores, na de famílias, na configuração de documentos de faturação e nas lojas, para quando tirarmos análises no PHC Dashboard Restauração, apenas aparecerem os artigos utilizados na demonstração de restauração e serem excluídos todos os outros que estão lançados em todas as restantes áreas da demonstração da MaisRitmo. Foi também criado um novo armazém, neste caso o número 61, para trabalhar exclusivamente com os artigos da restauração. Todas as compras e vendas realizadas
foi utilizado o armazém número 61. Foram também realizados toda uma série de lançamentos ao longo do ano, neste caso para o ano 2008, em que focámos essencialmente para o dia 30 de junho de 2008, especial atenção no lançamento de registros para este dia, para que a nível do PHC Dashboard de Restauração seja possível fazer uma análise mais exaustiva a nível do dia. Para todos os outros dias, seja a nível dos terminais e lojas, pelo menos em cada semana existe também um lançamento efetuado, em que, quando formos tirar análises a nível do dashboard, deveremos não selecionar o dia, mas sim o período da semana. No caso de termos o computador com a data de 30 de 6 de 2008, já poderemos fazer análises a nível do dia. Vamos então de seguida assistir a uma demonstração de todas as configurações e registros existentes nesta base de dados MyRhythm preparada para o PHC Restauração e PHC Dashboard Restauração. Depois de instalada a base de dados MyRhythm 2009 no SQL Server e utilizando o executável do PHC Advanced 2009 versão 9.11, poderemos aceder à aplicação através do utilizador ARthur, que é um utilizador que está criado na base de dados como sendo um supervisor das lojas para a restauração. Este utilizador não tem password, podendo aqui fazer apenas OK para entrar na base de dados. Automaticamente está assignado a esse utilizador um grupo de utilizadores, neste caso designado por Restauração Admin, que tem validados os programas de gestão, o dashboard, o POSBack, restauração e supervisor. Vamos então entrar e já dentro da aplicação temos então acesso ao ecrã inicial da restauração. Poderemos, no entanto, aceder a Sistema, Utilizadores, para visualizarmos os utilizadores que foram criados para a restauração. Aqui está o tal ARthur, que é o utilizador Abel Arthur, que está no grupo Restauração Admin. Existe também o grupo Restauração Operador, com os restantes utilizadores para a restauração. Poderemos também visualizar que este utilizador é administrador de sistema e vamos então visualizar os restantes utilizadores. E como podemos observar, temos então o ARthur, o C Costa, que é Carla Costa, o L Redondo, Luís Redondo, que são os vários operadores para a restauração. Se acedermos a uma destas fichas, estão associados ao grupo de utilizadores Restauração Operador e todos configurados para utilizarem apenas a restauração e o POSBack. No utilizador Abel Arthur temos então acesso a todos os programas que vimos na entrada da aplicação. Todos estes utilizadores estão criados no SQL sem password. De qualquer forma, caso tenham algum problema ao tentar entrar com um deles, bastará aceder ao SQL Server, apagar o schema e o login do utilizador da respectiva base de dados e, estando posicionado em cada um deles, poderão aceder às opções diversas e criar novamente o utilizador no SQL Server para poderem entrar sem qualquer dificuldade. Para a restauração foram criadas duas lojas, a loja Ritmos e Sabores e a loja Mais Sabores, em que para cada um deles vamos encontrar dois terminais, o RS01 e o RS02 para a loja Ritmos e Sabores, e para a loja Mais Sabores poderemos, ao selecionar no botão mudar para a respectiva opção de identificação de loja, selecionar a loja Mais Sabores, onde vamos encontrar os terminais MS01 e MS02. Poderemos então aceder à configuração das várias lojas e terminais através do POSBack, onde vamos encontrar não só o ecrã das tabelas de lojas onde foram criadas as duas lojas,
a Mais Sabores e a Ritmos e Sabores, como também aceder aos terminais de vendas, onde temos a configuração dos vários terminais. Neste caso estamos a visualizar o terminal RS01, onde temos toda a configuração relativamente a que documentos é que este terminal vai utilizar. O armazém associado, atribuímos o armazém 61, seja para as compras como para as vendas da restauração, e onde temos toda a configuração relativamente ao terminal. Quais são os utilizadores, ou neste caso grupos de utilizadores autorizados, quem é que poderá abrir sessões para este terminal, os documentos associados, em que para cada terminal criamos uma série de faturação específica, neste caso a VD-RS01, para cada terminal vai ter uma série própria, a configuração das imagens para os pagamentos, as colunas e a configuração a nível das opções do touch. Como a base de dados Mais Ritmo está carregada com toda uma série de artigos para as restantes demonstrações, definimos na configuração do terminal quais os artigos visíveis para cada terminal. Se acedermos a esta opção dos artigos visíveis, poderemos visualizar todos os artigos que definimos como visíveis para este terminal. Como também temos toda uma série de artigos que não eram necessários estar disponíveis para a restauração, decidimos, a nível da gestão de estoques, criar toda uma série de artigos novos para podermos utilizar apenas com a restauração. Se acedermos aos filtros, vamos encontrar um filtro já pré-definido com os artigos da restauração. Ao selecionar este filtro, apenas visualizaremos os artigos relativos à restauração. Criamos também uma forma de poder identificar esses mesmos artigos através de, na referência do artigo, começarem todos por res, para mais facilmente podermos fazer os filtros e identificar os artigos relativos à restauração. Para podermos ter separados todos os documentos de cada um dos terminais de vendas, criamos também, a nível dos documentos de faturação, séries específicas para cada terminal. Neste caso, o VDRS01 para o terminal 1, para o 2 e para a loja Mais Sabores, também para cada um dos terminais, documentos específicos. Deixamos também disponível para o terminal 1 uma configuração de fatura. Para todos estes documentos, foram criados também, a nível do separador integração, códigos de movimento de estoque e de conta corrente novos, que poderão ter acesso à descrição de todos estes códigos no documento PDF que acompanha a explicação da criação da base de dados Mais Ritmo para demonstrações da restauração. Voltando novamente à parte dos artigos, foram também criadas novas famílias para podermos associar a cada um dos artigos da restauração. Estas famílias vão depois também ser importantes para as análises do PHC Dashboard de Restauração. Ainda a nível dos artigos, no separador Informação, foram criadas marcas, modelos, linhas de produto, tipo produto, classe e categorias para podermos fazer toda uma série de comparações a nível do dashboard. Se acedermos às famílias, poderemos então observar, através do filtro, também apenas as famílias da restauração. Vamos pedir para observar e vamos encontrar 5 famílias onde estão subdivididos todos os nossos artigos para a restauração. Para podermos trabalhar a nível da restauração com vários setores, foram também criados toda uma série de setores. Vamos, por exemplo, entrar na loja Ritmos e Sabores no terminal 01, vamos clicar Faturar e poderemos observar os vários setores que estão configurados. Vamos sair e, voltando ao POS Back, Restauração, poderemos aceder à configuração dos vários setores.
Vamos aqui observar todos os registros e poderemos assim observar que para a loja Ritmos e Sabores temos criado os setores bar, esplanada, zona de fumadores, não fumadores e salão, e para a loja Mais Sabores apenas bar, não fumadores e fumadores. Acedendo ao setor bar, poderemos visualizar qual o tempo do setor e que também utiliza o desenho de espaço. Isto para, quando estivermos a aceder a determinado setor, podermos observar o desenho do respectivo setor. Vamos aceder, por exemplo, ao bar e esta configuração apenas é possível porque temos definido no setor que temos um desenho associado ao mesmo. Se acedermos a um setor diferente, vamos, por exemplo, aceder ao salão, não utilizamos nenhum desenho para o setor salão e, neste caso, a aplicação automaticamente distribui as mesas automaticamente. Poderemos rapidamente mudar para o outro setor. Também no próprio ecrã de acesso temos o utilizador Abel Artur, que foi o utilizador que iniciou a sessão. Clicando, poderemos rapidamente escolher outro operador para lançarmos os nossos consumos. Vamos selecionar, por exemplo, a Ana Rita. Automaticamente fica identificado a Ana Rita. E escolhendo faturar, ficamos logo com o operador Ana Rita selecionado. Poderemos também aceder à esplanada. Também na esplanada temos um desenho do setor. O mesmo se passa para os fumadores e para o setor de não fumadores. Todos estes setores têm um desenho associado. Caso queiram ter disponíveis todas estas imagens na vossa demonstração, deverão descompactar a diretoria que vai acompanhar a base de dados designada por imagens restauração para c:/phc 2009/imagens restauração. Toda esta informação está também descrita no documento PDF que acompanha esta base de dados. Para podermos ter disponíveis as várias mesas de cada um dos setores, vamos também aceder à parte de configuração de restauração e temos então uma área onde podemos definir todas as mesas de cada um dos setores. Poderemos assim rapidamente visualizar as várias mesas para cada loja e cada setor com a respectiva lotação. Voltando novamente ao ecrã de faturação, ao selecionarmos determinado setor, poderemos rapidamente alterar qual o operador que está a trabalhar neste setor. Poderemos voltar ao Abel Artur ou selecionar outro operador e rapidamente aceder a determinada mesa, onde poderemos escolher apenas uma mesa ou, caso, por exemplo, um grupo esteja a ocupar estas duas mesas, poderemos selecionar as várias e abrir a conta. Neste caso vamos abrir apenas para a mesa número 9, que tem uma ocupação de 2 lugares. Vamos abrir a conta e poderemos aqui definir qual o número de pessoas que vão estar a ocupar aquela mesa. Neste caso vamos aceitar as 2 pessoas e poderemos então observar o ecrã de introdução dos consumos. Temos várias imagens associadas a cada uma das famílias, às bebidas, entradas, pratos e sobremesas. Daí ser importante descompactarem aquele ficheiro compactado das imagens de restauração para a diretoria c:/phc 2009/imagens restauração para poderem ter todas estas imagens disponíveis. Estas imagens estão configuradas na parte das famílias dos artigos. Vamos aceder, por exemplo, a partir da gestão de estoques, acedendo às bebidas, temos então nos outros dados o caminho para a respectiva imagem. Deverá ser este o caminho e a diretoria que deverão ter configuradas para poder visualizar todas as imagens na perfeição.
É também aqui que disponibilizamos em cada uma das famílias se está disponível ou não para a procura rápida no POS com o texto que desejamos. Se repararem, temos aqui um campo lógico, é a família restauração. Este é um campo de utilizador que nós criamos para esta base de dados mais ritmo para podermos distinguir não só as famílias, como também os próprios utilizadores. Se acedermos ao ecrã de utilizadores, ao separador POS, temos também um campo lógico, é o utilizador restauração. O mesmo se passa a nível da configuração dos documentos de faturação. Todos estes campos foram criados para depois, quando estivermos a utilizar o PHC Dashboard Restauração, a aplicação ir filtrar apenas os documentos, utilizadores, famílias e lojas relativas à restauração. Se acedermos à validação, também aqui temos é um documento de restauração, e acedendo à tabela de lojas, temos também no separador restauração uma opção é loja restauração. Vamos então voltar ao ecrã da restauração e já vimos que poderemos rapidamente alterar qual o utilizador que pretende ativar a sessão. Podemos também alterar qual o terminal que estamos a utilizar, como também a loja. Neste caso, o utilizador Abel Artur, como é o supervisor, é o que tem maior nível de acessos. Poderemos então aceder novamente ao ecrã de faturar, selecionar, por exemplo, a zona de fumadores, escolher determinada mesa, abrir a conta e, neste caso, selecionar não só as bebidas, em que já temos aqui visíveis os vários artigos relativamente à família bebidas, das entradas, dos pratos e das sobremesas. Poderemos assim rapidamente fazer o lançamento, neste caso, de uma cerveja. Automaticamente o artigo é passado para as linhas do consumo. Outra bebida, navegar, selecionar, por exemplo, umas entradas, aceder aos pratos, onde vamos visualizar o bitoque, prato de carne e prato de peixe. Ao selecionando um bitoque, temos logo toda uma série de acompanhamentos para o bitoque, em que poderemos observar que para o caso da salada mista está selecionada por defeito e no caso do ovo estrelado não está selecionado. Podemos aqui clicar ou então aceder às opções com ovo ou sem ovo. Estas configurações são feitas a nível da ficha do artigo. Vamos então observar como é que está configurado a referência relativamente ao bitoque. Vamos cancelar esta conta, vamos apagar a conta e vamos voltar então ao ecrã de stocks. Acedendo novamente ao ecrã de stocks, poderemos fazer a procura pelo bitoque e no bitoque temos um botão designado por hierarquia das referências. Acedendo a este botão de hierarquia, é aqui que estão definidas as várias hierarquias para este artigo. Cá está a salada mista. Se acedermos ao respectivo registro, poderemos visualizar toda a sua configuração e se o artigo é selecionado logo por defeito. No caso do ovo, acedendo, não está selecionado, daí a opção não estar ativa quando o artigo é selecionado. Temos também aqui a possibilidade de criar para cada referência um desdobramento onde podemos selecionar se a opção será de escolha ou não. Por exemplo, na hierarquia do artigo, poderemos criar um novo grupo, um novo descritivo ou um novo artigo. A nível dos registros já existentes na demonstração, tivemos o cuidado de realizar alguns lançamentos onde incidimos maior cuidado na loja Ritmos e Sabores no terminal RS01. Em todos os terminais existem vendas ao longo do ano, pelo menos
uma venda por semana existe em cada um deles, onde neste terminal fizemos um lançamento mais apurado, nomeadamente a nível do mês de junho. Por isso, caso pretendam tirar análises, por exemplo, do PHC Dashboard Restauração, vamos aceder ao Dashboard Restauração e, como podem ver, à data de hoje não nos apresenta qualquer tipo de resultados, porque o dia que nós escolhemos para estar completamente preenchido com vendas ao longo do dia e com os vários operadores foi o dia de 30 de 6 de 2008, ou seja, 30 de junho de 2008, para podermos mostrar todas as comparações e análises possíveis a nível das vendas. Neste caso, como o dashboard tem análises de vendas do dia e toda uma série de comparações que poderemos fazer, deveremos colocar a data do computador a 30 de 6 para podermos retirar partido de todos os registros que temos lançados na base de dados MyRhythm. Assim, vou alterar a data do meu computador para 30 de junho. Vou selecionar, vou fazer OK e se pedirmos para atualizar o dashboard, já temos toda uma série de valores completamente preenchidos. Acedendo também à faturação a clientes, poderemos visualizar que para o terminal 01 da loja Ritmos e Sabores temos alguns registros lançados, nomeadamente 337 registros ao longo do ano, desde 1 de 1 de 2008 até 30 de 6 de 2008, e cá está, sendo no dia 36 que tivemos o cuidado de realizar vendas ao longo do dia para podermos tirar as várias comparações a nível do PHC Dashboard. Vamos então voltar para o dashboard, onde vamos encontrar um separador designado por restaurante, onde poderemos selecionar as várias lojas, e aqui está a tal situação de existir em cada uma das tabelas da loja dos utilizadores aquele campo lógico a indicar se é utilizador restauração, se é loja, exatamente para poder filtrar a partir dos terminais de vendas apenas as lojas relativamente ao restauração. Qual o setor, também poderemos selecionar qual o setor e qual o período que pretendemos analisar, se o dia, semana, mês, trimestre ou ano. No caso de terem o computador a 30 de 6 de 2008, é possível fazer a análise por períodos. Nos restantes setores, deverão selecionar a opção semana, visto pelo menos existir em cada um dos setores pelo menos uma venda por semana. Poderemos assim filtrar a nível de cada um dos setores e visualizar as várias alterações a nível do dashboard, seja a nível do consumo médio. Neste caso vou pôr na loja Ritmos e Sabores, selecionar o período de dia, posso observar o total da loja, qual o consumo médio em que o painel está identificado a nível de valores, poderemos alterar para visualizar a nível da margem, como também pelas pessoas que fizeram a ocupação deste setor. Poderei retirar o setor e visualizar na generalidade de todos os setores. Poderemos voltar a colocar aqui por valores, poderemos observar o consumo médio, a média de pessoas, média de tempo, qual a percentagem das vendas e qual a evolução do valor das vendas ao longo do dia. No caso de estar definido o período de dia, poderemos observar o gráfico com as várias horas em que foram realizadas as vendas. Selecionando por semana, poderemos ver também pelos dias. Selecionando por mês, novamente pelos vários dias. Se selecionarmos por trimestre, visualizaremos a nível dos meses, e por ano também a nível dos meses com a respectiva escala de faturação e qual o valor da faturação. Temos do lado direito as vendas da restauração,
neste caso está agrupado por artigo, poderemos selecionar todas as opções, exatamente aquelas que tínhamos falado no fecheiro de artigos, no separador informação, da marca, modelo, tipo de produto, etc., que poderemos selecionar para agrupar esta análise. Selecionei agora por família e automaticamente são-nos dados os valores de todo o dashboard agrupado por família. Se eu selecionar só determinado setor, automaticamente esses valores são também alterados. Temos também o separador de vendas, onde vamos encontrar uma análise multidimensional, onde poderemos selecionar quais as lojas que pretendemos visualizar, e aqui está os 6 meses para os quais já realizamos vendas. Poderemos também pegar no operador, por exemplo, arrastar, separar todas as ferramentas e versatilidade que as análises multidimensionais nos permitem retirar da aplicação. Por fim, temos um separador analisador que nos dá também todas as vendas ao longo do ano, neste caso com a indicação dos meses, a escala de faturação com os respectivos valores. Como podem verificar, temos vendas reduzidas ao longo dos vários meses, visto termos apenas lançado algumas vendas por semana e não em todos os dias, em que no mês de junho já temos um maior volume de faturação. Poderemos aqui selecionar qual a loja que pretendemos observar as vendas, qual o setor e a partir daqui ir escalando toda a nossa informação. Poderemos também selecionar só determinado posto, só determinado funcionário. Também aqui, lá está, é o tal campo do utilizador que está a ir ao fecheiro de utilizadores buscar apenas os utilizadores relativos à restauração. Novamente pela família e também selecionar por que tipo de campo é que pretendemos agrupar toda a nossa informação. Vamos, por exemplo, pôr por família e o analisador de vendas automaticamente é alterado consoante o critério que definirmos. Temos aqui um vasto leque de opções que poderemos cruzar toda a informação que pretendermos e conseguir fazer análises extremamente profundas acerca da nossa faturação. Poderemos também visualizar indicadores com as vendas do ano, vendas do mês e as vendas do dia com base nos critérios que tivermos definidos. A nível da configuração do dashboard, temos também acesso através das análises do utilizador, painéis de informação, acesso à configuração do dashboard de restauração. Vamos editar, onde poderemos aqui desenhar o painel e aceder a toda a sua configuração. Em cada um dos objetos selecionados poderemos observar as propriedades e temos acesso a alterar ou apenas a visualizar toda a parte de construção de todo este dashboard. Em qualquer das áreas temos acesso a toda a informação através das propriedades. Poderemos também, mesmo a nível de cada uma das análises, aceder e visualizar todas as análises que estão configuradas no dashboard e ter acesso a toda a forma como o dashboard de restauração está configurado. Como acabamos de observar neste filme, a base de dados MyRhythm encontra-se agora carregada de registros e configurações que nos permitirão facilmente realizar demonstrações não só do PHC Restauração, como também do PHC Dashboard de Restauração. De salientar, mais uma vez, que no PDF que acompanha esta base de dados existem descrições detalhadas de todas as configurações e recomendações necessárias para a boa utilização desta base de dados como demonstração do PHC Restauração. Para se manter atualizado sobre todo o software PHC, subscreva a newsletter e direto. É muito fácil, basta ir ao nosso site e colocar o seu e-mail. Obrigado e até breve.